Dogecoin subiu violentamente aí nos últimos dias, movimento completamente especulativo, porque a Dogecoin já possui mercado de futuros em corretoras grandes aí, e também ela ainda é uma moeda de pump and dump, né? E na minha opinião ela subiu violentamente depois que o Elon Musk adquiriu o Twitter, tá? Muito bem, senhores. Então, em criptos, falando sobre criptos, né? Dogecoin substituiu e ultrapassou a ADA como a Cardano como a sexta maior criptomoeda. Isso, na minha opinião, é movimento especulativo por conta da compra do Twitter pelo Elon Musk. Toda vez que sai uma notícia do Elon Musk fazendo alguma coisa, basicamente a Dogecoin dá um pump, né? Para mim ela é uma moeda de pump and dump, tomar muito cuidado para não entrar nela e pagar o lucro do pessoal que já entrou antes. E não acho que ela é superior, por exemplo, a Cardano e nem que ela deveria merecer estar no top 10 aí das maiores criptomoedas, tá? Bom, então agora vamos de análise gráfica, que é uma parte que o pessoal gosta bastante, né? Análise gráfica é o seguinte, Wolflights, a minha projeção para essa semana é uma semana lateral, tá? Então acredito que vai ser uma semana doji ao longo dessa semana. Acredito ainda que o Ethereum pode retestar a região dos $1.484 por unidade. Pode cair no curto prazo agora até essa região. E dependerá de cair mais e além disso, se caso ele perder a região 618 de FIBO, que seria os $1.445 desse movimento de alta que ele fez. Ele perderia caso o apertamento quantitativo viesse fora do esperado ou após a reunião do Fed, o presidente do Fed, o Jerome Powell, comentasse sobre coisas muito negativas. Se ele sugerisse que eles não estão conseguindo controlar a inflação, que eles vão ter que elevar a taxa de juros por mais tempo, a uma velocidade maior, isso com certeza desencadearia mais queda nos mercados, tá? Então nós temos no gráfico uma média 8 semanal andando de lado, o que sugere que nós vamos andar lateralmente ao longo dessa semana, tá? Nós vamos andar lateralmente dentro dessa semana e nós estamos fazendo aqui um movimento que eu chamo de peanut, né? Que é um movimento de bandeira ou lastro ou, sei lá, flâmula, vocês podem chamar o que vocês quiserem aí. Mas nós temos essa LTB agindo como resistência, nós temos essa linha de tendência de alta e nós temos um mercado ainda indefinido querendo mostrar se vai continuar subindo e romper essa LTB ou não, tá? Então, basicamente, eu acredito que nós vamos ter uma semana lateral para esta semana. O gráfico diário, então, ele resistiu a essa região. O mais comum, então, ele é retornar para uma dessas regiões e lateralizar, né? E conforme eu já expliquei para vocês, o meu maior medo está aqui, nesse caixote, porque quando o preço sai de tendência de baixa, ele vai para cima, ele faz um Bart Simpson, que é uma lateralidade, e depois ele vem dando porrada para baixo. Ele vem para liquidar os apostadores de alta, tá? Isso leva um tempo grande, às vezes leva do rompimento até ele voltar a cair, leva aí uma média de 40 dias, tá? Então pode ser que esse respiro dure aí mais algumas semanas, mas o mercado tende a lateralizar, tende a perder volume e tende a fazer o Bart Simpson. Como ele rompeu esse retângulo para cima, a probabilidade para ele cair no futuro aumentou violentamente, tá? Conforme eu expliquei para vocês nas lives do passado, eu gostaria que ele tivesse saído desse movimento, desse caixote para baixo, para depois vir liquidar acima. Como ele fez o movimento oposto, a minha expectativa é que ele suba até um certo nível e depois caia, tá? Então, e continue a tendência de baixa. Até porque não teve nenhum tipo de informação, fora essas expectativas desses bancos e fundos de investimentos grandes, do mercado parar de cair. Não teve nada de justificativa de que as pessoas vão agora trocar os seus dólares ou trocar os seus títulos, vender os seus títulos lá de volta para o governo e começar a trocar por dólar para entrar e comprar Bitcoin, criptomoedas, enfim. Então eu acho que isso aqui é um respiro para o preço continuar caindo. Como a média de 8 está se comportando? Bom, a média de 8 a gente vê o rompimento acima da média 8. No curtíssimo prazo, a tendência é de continuar subindo até que ele encontre uma resistência, se ele já não encontrou, ok? Mas como ele saiu desse caixote, eu tomaria muito cuidado de não entrar com tudo, tá? Apesar dele estar acima da média 8 semanal, na verdade a média, antes dela começar a subir sem parar, ela primeiro anda de lado, ela lateraliza, ela vai se atualizando aqui, ela vai ficar de lado depois de um tempo, tá?
Então a média da semana geralmente é de lateralização quando ela está nessa condição. Se o preço, então, se tu quiser entrar, ficar comprado, né, coloque obrigatoriamente um stop loss abaixo de 1.324 dólares por unidade de Ethereum, sendo o Ethereum o melhor ativo para comprar hoje, tá? Ou para especular hoje em dia. Por quê? Porque se você não colocar o stop loss e eu estiver correto que isso aqui vai surgir um Bart Simpson aqui, você pode perder o seu patrimônio ou ficar preso com o Ethereum a 1.300 dólares, tá? E aí ele pode cair lá para 800 dólares ou até além dos 800 dólares e você vai deixar de ter a oportunidade de comprar mais barato o Ethereum, tá? Então, se quiser especular e comprar Ethereum e se manter posicionado em Ethereum, eu vou me manter posicionado em Ethereum provendo liquidez entre Ethereum e dólar durante essa semana, porque eu especulo que a semana vai ser lateral. Mas se ele perder esse fundo aqui, eu já vou sair, tá? Se ele perder esse fundo aqui, eu vou sair porque eu não estou usando stop loss. Se eu fosse na corretora e deixasse stop loss, que seria essa ordem de venda automatizada, eu colocaria abaixo dessa grande barra verde aqui que teve esse rompimento e que no futuro o preço tende a vir abaixo dessa barra para liquidar todo mundo. Então, no mercado de futuros, muita gente está já apostando em alta, acreditando que isso aqui é um fundo verdadeiro. Eu não sei se isso aqui é um fundo verdadeiro ou não, tá? Só vamos saber no futuro. Por isso que, como ele saiu desse movimento aqui lateral, eu tomaria muito cuidado para não cair nessa armadilha desse caixote, coisa que já aconteceu comigo várias vezes, né? Então eu especulo que o mercado ele pode abrir o mês de amanhã o mês, né? O próximo mês de novembro, ele pode dar uma porradinha para baixo, pode abrir com queda e essa barra pode ser uma barra falsa, tá? Uma falsa barra de reversão de alta. Tem que tomar muito cuidado com a abertura do mercado numa semana em que tem muita decisão aí, que tem a fala do presidente do Federal Reserve, que praticamente manda no mundo econômico, né? Manda no dinheiro. Beleza? Então o Ethereum a gente falou, vamos só falar sobre o dólar rapidamente. Então o dólar também tem aí um fechamento de mês lateral. A semana, né? A mesma coisa que eu falei para o Ethereum, eu digo para o dólar. Se o Ethereum tem a expectativa de andar de lado, o dólar também. Então a expectativa que eu tenho para ao longo dessa semana é do dólar simplesmente ficar lateral dentro de um caixote. Quando ele faz esse movimento, né, de bear trap e mostra que ele tem força, isso significa que ele pode empurrar o preço dos ativos para baixo. Então se ele voltar para essa região aqui para depois voltar para cá, isso aqui vai dar a lateralidade que eu estou falando para vocês aí do mercado esperado pelo mercado, beleza? Se ele conseguir romper, nós vamos voltar já a ver o mercado todo cair, tá? Daí a gente vai ver todos os mercados aí praticamente internacionais caindo. Mercado americano, mercado de criptomoedas. Então a gente precisa ver se o dólar ele fica enfraquecido. Se ele ficar enfraquecido, melhor, porque isso daria para nós uns 40 dias de respiro do mercado ainda, podendo começar a retomada de baixa só lá para o final de dezembro.